Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais este Vasco 10, esse vídeo de análise. Eu, meu amigo Gilson Santos, neste dia 25 de junho, quarta-feira. A galera esfriou e com o frio foi embora a minha voz, rapaz, ficou feia a coisa. Mas o Vasco está esquentando aí, esquentando o mercado, esquentando o ambiente para a gente debater e conversar sobre isso. Você que não conhece o nosso canal, se inscreva aí, se não for inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, deixa aquele like, comenta aí, fala seu nome, sua cidade, para a gente mandar aquele abraço para você e compartilha com os amigos. Não esqueça também de acompanhar a gente lá no Instagram, @Vasco10, vai ser show ter você com a gente lá também. E o Vasco esquenta o mercado, né? Tem que esquentar, tem que se mexer. É claro que pipoca um monte de nome, mas alguns nomes aí parece que ganha força em São Januário. Eu quero chamar meu amigo Gilson Santos, né? Um cara bacana, um cara bem apessoado, um cara charmoso. Meu amigo Gilson Santos vai trazer para você as principais informações aí do mercado da bola do Vasco da Gama. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando ao Vasco 10, o meu bom dia. E Erasmo, olha, o Vasco voltou aos treinamentos e aqui em São Januário, muitas especulações, chegada de jogadores, saída de jogadores, é o assunto aqui na Colina. E o nome mais recente aqui, falado em São Januário, jogador que foi oferecido ao Vasco, é o do volante Thiago Mendes. Thiago Mendes, ele que foi revelado pelo Goiás, jogou no São Paulo, futebol francês, no Lyon, no Lille, jogador com grande experiência no futebol, tem 33 anos e chegaria ao Vasco sem custo. Então, é um jogador que agrada a comissão técnica do Vasco. O Vasco tem essa carência ali na volância e o Vasco aí, nos próximos dias, pode abrir uma negociação com esse jogador. Agora, o que pesa, Erasmo, é a questão do salário. É um jogador já com 33 anos de idade, tem um histórico de contusões, não vinha jogando no futebol árabe, o jogador estava no Al Rayyan, do Catar, então é um jogador que não vinha jogando e isso é um ponto negativo com relação à sua contratação. Mas é um jogador que é empresariado por Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Léo Jardim, e a gente já sabe, né? Essa confusão toda envolvendo a negociação do goleirão do Vasco, de repente pode ter aí uma relação atenuada, uma compra casada aí, renova com o Léo Jardim e vem o Thiago Mendes. É o nome da vez aqui em São Januário, é o nome especulado hoje. O Vasco ainda não abriu especulações, mas tudo ainda está no campo da especulação. Jogador de saída é o que estaria se falando em São Januário. Ainda também no campo da especulação é que o Al-Shabaab, o Al-Ahly aí da Arábia Saudita, teria feito uma sondagem, teria feito uma proposta para levar o garoto Luiz Gustavo. Luiz Gustavo fez bons jogos pelo Vasco da Gama esse ano e estaria sendo sondado pelo futebol árabe. Portanto, Erasmo, são vários assuntos envolvendo saídas e chegadas de jogadores, é o assunto que rola aqui na Colina. Uma outra questão é a renovação do contrato do Felipe Coutinho. Coutinho já acertou tudo com o Vasco da Gama, o jogador quer ficar, o clube também tem interesse na sua permanência, mas o Coutinho precisa resolver a sua situação com o clube inglês, o Aston Villa. Algumas coisas ainda, questões de pagamento, de valores, emperram essa rescisão de contrato com o Coutinho, mas o Vasco aguarda, porque com o jogador já está tudo basicamente acertado. Tá certo, Erasmo? São as notícias do Vasco, hoje aqui no nosso Vasco 10. Um abraço! É isso aí, Gilson. Oi, seu camarada, gente boa, nosso irmão, parceiro, sempre ligado nas notícias do Vasco da Gama, sempre trazendo aí algo importante pra gente. Olha só, Thiago Santos, quer saber de mim, do que eu penso? Pra mim é mais do mesmo. Assim, é um volante igual que a gente tem aqui.
né? Eu nunca vi, eu não estou lembrado de ter visto o Thiago Santos de primeiro volante, né? Dizem que ele joga, não sei. Dizem também que ele não joga de segundo volante. Eu já vi as duas opiniões, né? E é um jogador de boa técnica, de qualidade, tá? Mas o Thiago Santos vindo, eu entendo que ele seja titular, inclusive, porque ele tem talento, tem qualidade para isso, tem força, tem técnica, um bom passe. Mas ele é muito parecido com o que a gente tem aqui, muito parecido. A não ser, o Thiago Santos seria legal vir se negociasse o Cocão, negociasse sua esposa e o Jair, por exemplo. Ah, saiu 3 volantes, aí tem que vir, tá? No mais, eu não vejo tanta necessidade assim. É um jogador mais caro, com uma qualidade parecida com o que a gente tem aqui, tá? Essa é a minha opinião. Pode ser que o cara chegue aqui e arrebente, e aí, ó, eu engulo o que tem, eu venho engolir o que falei, tá? Outra coisa, é um jogador que está se recuperando de contusão. Ficou mais de 4 meses parado. Vem do Catar, né? Então, assim, vai precisar de uma adaptação. E o Vasco não está com muito tempo para se adaptar, não. O jogador tem que chegar aqui, em 2 semanas já tem que dar resultado. Vai dar. É um jogador que vem pelo salário. Pelo salário e pelas luvas também. Então, um jogador que acaba mensalmente ficando um valor um pouquinho acima aí, né? Beirando $1 milhão, porque tem a questão da luva do próprio jogador. Em compensação, não precisa pagar passe, né? Então tem isso também que tem que se ponderar. Luiz Gustavo, pelo que eu vi, as informações que eu ouvi falar sobre a proposta do clube aí, $3 milhões, não tem nem papo. Não tem nem papo. $3 milhões não tem conversa. Tem que melhorar bastante. Para mim, assim, com $6 milhões, aí começa a conversar, tá? Mas negócio de 3 milhões aí não tem papo não, tá? Coutinho. Cara, o Coutinho, o Vasco tem que negociar. Primeira coisa, o Vasco tem que negociar esse novo contrato. Como seria esse novo contrato? Vai prorrogar o empréstimo até dezembro? Né? Não sei. Porque primeiro ele tem que ter segurança de que o Vasco vai renovar o contrato dele numa base interessante. Não adianta ele para ele de fazer, porque ele poderia voltar lá pro time dele lá na Inglaterra, o Aston Villa. Ele poderia voltar pro Aston Villa e sentar lá no contrato, lá ficar mais um ano lá ganhando bem mais, tá? Que não é não é do jeito do Coutinho fazer isso, né? Mas ele precisa ter uma segurança que o Vasco vai oferecer alguma coisa interessante para ele. Então ainda é uma incógnita essa novela aí do Coutinho. Pirani, até tem o Pirani ainda nessa parada aí. Será que esse negócio vai evoluir? De fato é pedido do Fernando Diniz? Se o Fernando Diniz pedir, aí já é diferente. Então vamos tentar aí fazer para que o jogador venha e trabalhe com o técnico aí e dê resultado. Tá? É um jogador interessante, mas se o Diniz garante que ele vai render com ele, então vamos embora. Mas tem que ver lá quanto vai ser a saída, né? Acho que tem que pagar o quê, essas negociações todas. Nesta quarta-feira é dia de Vasco Campo. Tem pelo Sub-20, o Vasco enfrenta o Corinthians lá no Parque São Jorge. O Vasco, que é 9º na tabela de classificação, se classifica os 8 primeiros. Né? O Vasco vai jogar, o Vasco tem 22 pontos, né? E acima do Vasco, com 23, com um pontinho acima, temos o Cruzeiro, o Juventus e o Atlético Paranaense. Então um empate já deixa o Vasco no bolo. Mas eu acho que o Vasco vence esse jogo, né? Vamos ver o que acontece lá no Parque São Jorge pelo Sub-20. Pelo Sub-17, o Vasco joga hoje também às 15 horas, enfrentando o Palmeiras aqui em Nova Iguaçu, em casa.
O Vasco da Gama é o sexto com 12 pontos e o Palmeiras é o líder com 13, ou seja, um pontinho. Ou seja, tem muita gente aí embolada nessa parada aí, um pontinho, e tem muita gente que já jogou na rodada também, tem isso também. Então o Vasco com um pontinho iguala o líder, né, e ultrapassa um monte de gente aí. Mas em casa a molecada do Sub-17 é muito braba, vai com certeza, é vitória hoje pelo Sub-17, a gente torce para isso. E para terminar, a gente tem um abraço, né? Um abraço de todos os dias, que vai para Marta Assis, amiga, parceira. Ela diz que é corintiana. Marta, hoje tem Sub-20, o Vasco vai pisar lá aí no São Jorge e vai trazer a vitória. Quero ver com você aí. Você diz que é Corinthians. Mora aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, por que tu é corintiana, parceira? Tu nunca viu o Corinthians de perto? Vem pro Vascão que você tá melhor, né? Um grande abraço, obrigado pelo comentário, obrigado pelas visualizações, pelos likes. Obrigado, Marta, um grande abraço. Gente, faça igual a Marta aí, deixa o seu comentário, né, para você ganhar aquele abraço, faça a sua resenha. A Marta deu uma zoada, né? Mas a gente vai zoar de volta, porque hoje o Vasco vence o Corinthians, tá? Anota aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aquele like, o comentário com seu nome, né? Fala aí o que você está achando do momento do Vascão, né? Dá essa moral, compartilhando também com os amigos. Não esquece da gente lá no Instagram, @Vasco10RD. Eu te espero por lá também. E amanhã a gente volta com mais notícias, mais análise do Vasco da Gama. Um grande abraço para você. Valeu. Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.